Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons estudos para todos inicialmente. Eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia e hoje estou aqui para a gente conversar de uma legislação que a gente atua muito sobre ela, e a gente também tem que conversar bem sobre ela e especialmente para níveis de concurso público que você deseja prestar. Nós vamos passar aqui agora as informações mais relevantes dentro da Lei de Crimes Hediondos. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa aula bem rapidinha. Mas antes, se você ainda não nos segue, clica aqui para nos seguir, clique no sininho e ao final, no meio, se já estiver gostando da aula, já clica aí também curtindo este vídeo. Cada vez mais a gente aprimora para entregar um conteúdo mais relevante para o concurso que você vier a prestar. Hoje vamos falar da Lei de Crimes Hediondos, uma lei muito afamada, muito falada e que tem algumas peculiaridades que são extremamente importantes para que você possa saber eventual pegadinha de prova na hora de você estar ali prestando seu concurso público. Bacana? Sem mais delongas, como a aula é mais curtinha, para que você veja aí no ônibus que você tiver, no Uber, no seu veículo, você está ouvindo essa aula aí, vai ser muito importante. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, para a gente poder trabalhar com a lei, com a lei de crimes hediondos, a gente fica com tanta lei na cabeça, né? A gente fala a Lei Maria da Penha. Mas vamos lá. O interesse hoje é a gente conversar sobre essa lei de suma importância, que é a Lei 8.072 de 1990. E lembre-se que olha, é uma lei que vem 2 anos depois da Constituição Federal, né, que é de 1988. E por que ela é uma lei muito relevante? Porque ela foi muito falada na época. Porque é uma lei que vem de um direito penal de emergência. E a verdade é que a lei de crimes hediondos ela trouxe um rigor maior para aqueles que naquele momento estavam ali praticando alguns crimes que estavam previstos no rol taxativo que ela trouxe dentro dela. E é sobre ela, portanto, que a gente vai trabalhar. Lembremos, é a Lei 8.072, portanto, hoje vamos falar sobre esta norma importante, beleza? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que os crimes hediondos, eles estão previstos na Constituição Federal, precisamente no nosso artigo 5º, inciso 43, em que a nossa Constituição vem a falar que a lei considerará inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança, e insuscetíveis, ou seja, também não é cabível graça, que é chamada de indulto individual, e também tem o indulto coletivo, e aqui o entendimento dominante é que envolve os dois, mas a graça, tecnicamente, é chamado de indulto individual. A anistia, para o quê? O TTT, que a gente chama, aqui, ó, TTT, que a gente chama de tortura, tráfico e terrorismo, e os crimes definidos como crimes hediondos, por eles respondendo quem manda, quem executa e quem, podendo evitá-los, se omitirem. Então, pessoal, é lembrar que para tratar de lei de crimes hediondos, a primeira base que a gente vai ter é exatamente a Constituição Federal, tá? Uma pegadinha muito grande que vem por aí é quando se fala aí, quando prevê a Constituição Federal, que os crimes hediondos ou a eles equiparados, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Por que vem pegadinha? Porque quando a gente está dentro dele aqui, ó, dentro da lei de crimes hediondos, e a gente quer trabalhar este ponto específico aqui, ó, de inafiançável e insuscetível de graça e anistia, não falou de imprescritível. Tá? Imprescritível são outros dois crimes: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Tirando isso, aqui nós estamos falando de crimes hediondos equiparados, que por incrível que pareça, por mais pesados que sejam os crimes, por mais penas que eles estejam ali combinadas, a grande verdade é que os crimes hediondos ou eles equiparados, eles não são imprescritíveis, eles são sim inafiançáveis e suscetíveis de graça e anistia. E mais, quando se fala em crimes hediondos, o que a gente lembra? São crimes que causam repulsa. E o que se fala de causar repulsa? São aqueles crimes que as pessoas acham que eles são abjetos, e por isso eles são mais gravosos, de acordo com o que se define ali pela lei, e, portanto, por eles serem mais gravosos, há a necessidade, de acordo com a norma jurídica, de acordo com a nossa legislação, de uma imposição de situações diferenciadas sobre ela. Por isso, ali já se falou de serem inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O mais interessante aqui é que o Brasil
ele adota um critério legal para se definir o que seria crimes hediondos. Não adota o critério judicial, não adota o critério misto. Isso por quê? Volta para mim, veja só. Quando a gente fala de crimes hediondos, e a gente fala que o Brasil adota o critério legal, só vai ser considerado o crime hediondo aquele que está previsto expressamente na Lei 8.072 de 90 e em respeito, inclusive, à taxatividade. Neste ponto, portanto, não podemos falar que o juiz, verificando o caso concreto, poderá atribuir a ele uma natureza hedionda daquele delito. Não, o juiz não pode fazer isso. E muito menos. A Lei 8.072 não trouxe um rol exemplificativo para falar o que seria, em tese, uma base, um pouco de crime hediondo, para falar, olha, em cima disso podem haver interpretações e o juiz, no momento ali do caso concreto, poderá imputar aquele fato concreto, uma situação específica, uma natureza hedionda do crime. Não é assim que é tratado. Portanto, destes três critérios de crimes hediondos, o critério que o Brasil utiliza é o critério legal. Só vai ser crime hediondo aquele que estiver expressamente previsto em nossa legislação. Agora, não adotamos o critério judicial, portanto, não está na mão do juiz definir o que é ou não um crime hediondo. Ele pode avaliar o caso concreto e, se estiver na lei de crimes hediondos, vai ser um crime hediondo, tudo bem? E nem o critério misto, que teria uma base exemplificativa e depois se coloca aí uma circunstância diferenciada. Ou seja, eu tenho um exemplo e dali daquele exemplo eu vou poder, o juiz, adotar interpretações sobre o fato, e não pode. É só o que está expressamente previsto na lei de crimes hediondos, tudo bem? O que nos diz aqui, de acordo com esse ponto, é que os crimes hediondos, ele também tem os crimes que são a eles equiparados. Por isso a gente chama de TTT. A Constituição Federal já deixou expresso que tráfico, Lei 11.343 de 2006, tortura, Lei 9455 de 1997, portanto, bem depois da Constituição Federal, né? 9 anos depois, e o crime de terrorismo, Lei 13.260 do ano de 2016, tem pouco tempo, né? Essas leis aqui são as leis que vão tratar dos crimes equiparados aos hediondos, com suas peculiaridades, com suas previsões expressas. Portanto, aqui nós vamos trabalhar com esses três pontos, para vocês lembrarem. Poxa, então eu tenho crimes hediondos, que estão na 8.072, e os crimes equiparados aos hediondos, que seriam esses três aqui. Lembrando que na lei de drogas, que é a lei de 11.343 desde 2006, ela fala, na verdade ela não fala, mas a interpretação é essa, que o artigo 33, caput, e o parágrafo 1º, e o artigo 34 é que seriam espécies de tráfico de drogas, desde mesmo que o 34 seja para maquinário, né? E esses seriam os crimes considerados aí, equiparados a hediondos, tá bom? A gente avança lembrando o seguinte, quais são os pontos relevantes da lei de crimes hediondos? Esse ponto aqui, pessoal, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque vocês vão perceber que nós temos muitas pegadinhas para entender o que é ou não um crime hediondo, e exatamente é isso que cai numa prova quando traz essa lei específica. E quais são essas pegadinhas aí? A primeira está aqui, ó, veja só. Quando a gente fala de crime de homicídio, lembremos, homicídio é matar alguém, está no nosso Código Penal, no nosso artigo 121. Nós temos a modalidade simples do homicídio, nós temos a modalidade qualificada do homicídio. As qualificadoras do homicídio, elas podem ser de natureza objetiva ou de natureza subjetiva, de acordo com classificação doutrinária. O interessante é vocês lembrarem que no crime de homicídio, se ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, nós teremos aí homicídio simples ou qualificado. Veja a maldade. Praticar um crime com atividade típica de grupo de extermínio necessariamente é um crime de homicídio qualificado? Não, não é. Agora, pode ser que seja um homicídio simples, foi por um só agente, era, em tese, um grupo de extermínio, mas o sujeito foi lá sozinho e executou aquela pessoa, e eventualmente ela pode ter executado com características de um homicídio simples. Pode ser.
é muito difícil, tá? Mas pode ser. Por que é muito difícil? Porque muitas vezes o cara usou no mínimo uma traição, uma emboscada, um recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pode ser que ele utilizou-se de meio cruel, podem ser vários motivos aí, ou meios pelos quais ele se valeu para executar aquele crime. Portanto, é raro, mas, como se diz o jargão aí, né? É raro, mas acontece, quase sempre. Então, assim, quando a gente fala de homicídio simples, ele pode ser também considerado um hediondo, desde que seja em atividade típica de grupo de extermínio. E pode ser também um homicídio qualificado. Agora eu pergunto a você e vocês, e o homicídio qualificado? Gente, vamos lá. Homicídio qualificado, todos eles serão considerados crimes hediondos, tá? Todos eles. Agora eu vou destacar alguns crimes de homicídio em que tem natureza hedionda, mas ele tem alguma peculiaridade. Ó, já estou lembrando, crime de homicídio qualificado todos são. Eu vou dar só exemplo de alguns qualificados que nós vamos ter algumas situações diferenciadas para a gente trabalhar com isso na prova, porque alguns são bem intuitivos. Quando a gente fala motivo torpe, motivo fútil, quando a gente fala por meio cruel, quando a gente fala através de emboscada, traição, todos esses ficam mais chipados na gente. Mas vamos ver alguns que eles têm algumas diferenciações. Quais são eles? Vamos lá. Questões relevantes. Vamos lá. Esse ponto vai fazer a gente lembrar que o homicídio qualificado contra a autoridade ou agente, descrito no 142, vamos lembrar de Forças Armadas, no 144, nós estamos falando da segurança pública, e integrantes do sistema prisional, que agora já está dentro do artigo 144 da Constituição Federal, que são as polícias penais, tá? Em âmbito estadual, em âmbito federal. E também aquele pessoal da Força Nacional de Segurança Pública. Que, gente, o pessoal da Força Nacional de Segurança Pública não deixa de ser uma parte do pessoal do 144 da Constituição Federal. Essas pessoas, se estiverem no exercício da função ou em decorrência dela, e se for praticado contra ela um homicídio, portanto, esse homicídio será qualificado e, por consequência, esse homicídio será qualificado de natureza hedionda, porque todos os qualificados são de natureza hedionda. Então, essa previsão legal aqui desse homicídio praticado contra essas pessoas vai dar esta consequência jurídica, tá certo? O interessante é lembrar que ele deve estar no exercício da função ou em decorrência dela. Se ele anuncia que ele é, por exemplo, um policial, e ele passa a atuar no exercício da função, ali nós estamos, que se acontecer um fato contra ele, um homicídio, nós estaremos diante de um homicídio qualificado nessa circunstância específica aqui, tudo bem? E mais, o que nos diz aqui é que se também for praticado contra o cônjuge dessa pessoa, seja da segurança pública, seja das Forças Armadas, contra o companheiro dela ou contra parente, e aqui tem uma pegadinha, consanguíneo. Por incrível que pareça, a lei trouxe parente consanguíneo. Então, pode ser alguém que não seja consanguíneo? Pode. Ah, poxa, professor, então seria um crime se a pessoa vai lá e mata o filho de uma pessoa, filho adotivo de uma pessoa. E aí ela não é consanguínea, mas é um filho adotivo, com todos os direitos, inclusive sem possibilidade de distinção perante a Constituição Federal. Porém, aqui a lei trouxe essa situação, tem que ser um parente consanguíneo. E como o direito penal é baseado na taxatividade, majoritariamente entende que não poderia se aplicar a quem não fosse consanguíneo. E tem que ser o quê? Até o terceiro grau, em razão desta condição. Então, chip isso aqui. O homicídio praticado contra essas autoridades ou agentes, seja das Forças Armadas, artigo 144, seja do pessoal da Segurança Pública, integrantes do sistema prisional, que hoje já está dentro do 144, e pessoal da Força Nacional, ou contra o cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão desta condição. Ah, matou do nada. Ah, matou porque o irmão lá era usuário de droga. E aí ele ficou devendo o traficante foi lá e matou ele. Não tinha nada a ver com o agente da segurança pública. Tá certo? Então não vai dar essa hediondez desse crime aqui. Tudo bem? Vamos lá, nem hediondez, nem vai dar o crime de homicídio qualificado somente em razão dessa circunstância. Pode ser qualificado por outros motivos e essa qualificadora vai ser migrada como crime hediondo. Tá? Só lembrando aqui que o artigo 142
da nossa Constituição Federal vai falar das nossas Forças Armadas, né, que é Exército, Marinha e Aeronáutica, e o 144 vai falar da segurança pública, que nós temos aí a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares, bombeiros militares, polícias penais, que desde 2019, com a emenda constitucional de número 104, já faz parte ali do nosso rol da segurança pública, guardas municipais e agentes de segurança viária, tá? Entra também a Força Nacional. Vamos tratar de outro ponto agora. Lembrar que também vai ser crime de homicídio qualificado, portanto, um crime hediondo. Nos rol exemplificativo, nós estamos trazendo aqui dos crimes de homicídio qualificado. Aquele crime de homicídio que é cometido com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou de uso proibido. Também vai ser crime hediondo, portanto, um crime de homicídio qualificado de natureza hedionda. Esse crime de homicídio que é praticado contra a vítima que seja menor de 14 anos. Isso aqui veio com a Lei Henri Borel, tá? Lei recente. E mais, vamos lembrar que esse aqui é uma outra pegadinha de prova. A lesão corporal, seja qual for, lembre-se aqui, lesão, vou até puxar para mim, lesão corporal, seja qual for, qualquer, se foi praticado contra o agente, a autoridade ou agente, seja das Forças Armadas, da Segurança Pública, o seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, se for praticado, e desde que seja por causa dessa situação dele ser membro da Segurança Pública, ou das Forças Armadas, ou da Força Nacional, ou da Força Armadas. Membro da Segurança Pública, Forças Armadas ou Força Nacional, exatamente. Os três aqui. Nessa situação, se causa lesão, já vai dar o crime de uma natureza diferenciada dentro do 129, lá do nosso Código Penal. Agora, em que circunstância que este crime de lesão, que já tem uma natureza diferenciada dentro do Código Penal, ele vai ser um crime hediondo? É isso aqui que a gente traz pegadinha. Só se ele for lesão corporal de natureza gravíssima, só se ele for lesão corporal seguida de morte. Os outros não. Portanto, como a gente traz aqui, não vai entrar lesão corporal de natureza grave como sendo crime hediondo nessa situação específica, tudo bem? Não vai entrar lesão corporal de natureza gravíssima, que é aquela que traz incapacidade permanente para... Oh, desculpa. Vamos lá, voltando. Não vai entrar lesão corporal de natureza grave, que é do 129, parágrafo 1º, que a gente chama de DEPAI, né? Debilidade de membro, sentido ou função, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida e aceleração de parto. A gente coloca o mnemônica aí, DEPAI, tá? Mas vai entrar, conforme o dispositivo legal, entra a lesão corporal de natureza gravíssima. Ah, mas é para alterar a pena lá do 129? Não, porque ela vai existir de forma diferenciada quando for contra o agente da segurança pública ou parente de 3º grau. A diferença aqui é que vai entrar só a lesão corporal de natureza gravíssima e a seguida de morte para se tornar um crime hediondo. Cuidado com isso. E a lesão corporal de natureza gravíssima, que vai tornar o crime hediondo, é aquela que gera incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e o crime de aborto. E entra também, por óbvio, se um de cima vai, o de baixo também vai, vou colocar lesão corporal seguida de morte. O sujeito não tem intenção de matar, tem intenção de lesionar, mas acaba matando, tá? Vamos lembrar que o roubo com restrição da liberdade da vítima, ele é um crime hediondo. Assim como o roubo que se emprega arma de fogo. Aqui é genérico, tá? Seja de uso permitido, seja de uso restrito, seja de uso proibido. Dê uma olhadinha na 10.826 de 2003, que é exatamente o Estatuto do Desarmamento. Ali nós temos posse ou porte de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido. Boa lei também que cai muito em concurso. Agora nós lembrando aqui do roubo, se o roubo teve a restrição da liberdade da vítima, ou se o roubo teve emprego de arma de fogo, qualquer dela, nós vamos lembrar que neste caso específico teremos também um crime de natureza equiparada, um crime de natureza hedionda, tá? Lembremos aqui que o artigo 157
do Código Penal vai falar que vai aumentar a pena de 2/3 se o roubo é exercido com emprego de arma de fogo. E a pena vai ser aplicada em dobro se o roubo for exercido com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tá certo? Vamos lembrar também que vai ser hediondo o crime, natureza hediondo o crime, o roubo quando ele é qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte. Essa morte, nós vamos lembrar que é o latrocínio, tá bom? O crime também vai ser hediondo se for extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, com a polêmica que só trouxeram o 158, parágrafo 3º, tá bom? E o 158, parágrafo 3º, ele trabalha com a hipótese da extorsão do chamado sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago. Será que não queria abranger tão somente o sequestro relâmpago? E não uma extorsão que gera morte sem sequestro relâmpago? Essa virou a grande polêmica da lei e a doutrina tem vozes falando de uma maneira que aqui seria tão somente o 158 parágrafo 3º por disposição expressa, e tem doutrina falando que vai entrar qualquer extorsão que gere lesão corporal, que gere morte. Tá certo? Tendenciado para esse lado de cá pelo princípio da taxatividade da lei penal. Tá? Extorsão mediante sequestro, que é outra coisa, que não é sequestro relâmpago, é do 159, o sujeito vai lá e pega uma pessoa, sequestra ela e busca com o objetivo de quê? Algo com preço ou condição do resgate daquela pessoa. É o famoso sequestro que se conhece por aí, tá? Com objetivo de lucro. O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Polêmica nesse ponto. E por que nós temos uma polêmica grande nesse ponto? Porque, por incrível que pareça, o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo, furto, ele é crime hediondo. E o roubo não é. Como assim? Como assim? Porque o legislador não colocou na 8.072, colocou o furto, não quis colocar o roubo. Então, um é crime hediondo, o outro não é crime hediondo. Tudo bem? Avancemos aqui, vamos lembrar que posse ou porte de arma de fogo de uso proibido não é o uso restrito, tá? Cuidado com isso aqui, é o de uso proibido, ele é crime hediondo, tá? Essa lei 8.072 vai nos dizer que o crime de porte ou posse de arma de fogo de uso proibido está no artigo 16, parágrafo 2º, tá? Que tem a pena de 4 a 12 anos. Por isso, cai na prova, às vezes, de uso restrito, e não é. O uso proibido. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, esse crime, ele fala o seguinte, tem vários verbos nele, nós estamos falando de tipo misto alternativo, e vai falar de, se você adquirir, alugar, receber, transportar, etc e tal, arma de fogo, acessório ou munição. Este crime se tornará, do artigo 17 da lei do Estatuto dos Armamentos, que é a lei 10.826 de 2003, e vai falar que você cometerá o crime de comércio ilegal de arma de fogo nessa circunstância. Porém, quando a gente vai para a lei de crimes hediondos, o que ela fez? Ela falou o seguinte, olha, neste caso, passou aqui. Neste caso, para nós aqui, somente o comércio ilegal de arma de fogo. Ela não fala acessório, ela não fala munição. Então, se o sujeito comercializa acessório ou munição, por disposição específica prevista na lei de crimes hediondos, nós não podemos falar que esse sujeito praticou crime hediondo. Ele praticou crime do Estatuto do Armamento, mas esse crime não é de natureza hedionda. Mas se ele praticou comércio de arma de fogo, aí sim, ele praticou crime de natureza hedionda, tá? Outro ponto é lembrar que o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição, ele sim, se você trafica, que é o tráfico internacional, de arma de fogo, acessório ou munição, diferentemente do comércio, nos três, além de cometer o crime, esse crime tem natureza hedionda, tá? Lembrar que o crime de tráfico internacional de arma de fogo, ele tem vários verbos, ou alguns vão dizer importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. E mais uma, que é também um tipo de crime que é previsto como crime de natureza hedionda,
tá? É o crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, se a organização, a ORCRIM, volta-se à prática de crime hediondo ou equiparado, ela também, essa própria ORCRIM, vai ser um crime hediondo. Para a gente lembrar, gente, a organização criminosa é um tipo de crime que está previsto na 10.850, que é associarem-se, né, 4 ou mais pessoas com objetivo, com divisão de tarefas, etc., tá, com o objetivo de praticar infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Tudo bem? Os crimes hediondos ou equiparáveis são suscetíveis de anistia, graça, indulto. Graça, vou lembrar que é uma forma de indulto individual, e a fiança, por isso eles são inafiançáveis. Tudo bem? Isso está previsto no próprio artigo 5º, inciso 43, como a gente já falou, e embora sejam suscetíveis de fiança, é cabível o quê? Liberdade provisória sem fiança. Um pouco de bizarrice da lei, mas a gente segue o fluxo desse jeito, tudo bem? Vamos lá. Em relação ainda à anistia, só gostaria de destacar com vocês. A anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional por meio de lei federal. Ele apaga a pena e as suas consequências. Tá? Congresso Nacional, não tem aqui o presidente da República neste primeiro momento da votação da anistia. A graça é o indulto individual. Quem concede? Presidente da República. Qual o ato do presidente da República? Decreto. Tudo bem? Na graça você vai ter extinta a sua pena, mas os efeitos secundários permanecem, reincidência, etc. E tal. Já o indulto é um benefício coletivo concedido pelo presidente da República por meio também de decreto. Geralmente todo ano já tem esse indulto, etc. E não depende de provocação. A pena é extinta e os efeitos secundários permanecem. Aqui, ó, lembre-se de que anistia, graça e indulto. A gente também tem que ter isso na ponta da língua, porque cai muitas vezes não para direito penal, cai para direito constitucional, tá? Então tenho na ponta da língua o que é anistia, lembra do Congresso Nacional, graça, lembra de uma graça que é um indulto individual, e lembre-se do indulto em si, que é conhecido, que é também aquele concedido pelo presidente da República, mas é de maneira coletiva. Quando se fala por presidente da República, é mediante decreto. Já a fiança é aquele valor que você paga para você verificar ver o processo em liberdade, você se vincula ao processo através da fiança. Pode ser arbitrado pelo delegado de polícia, pode ser arbitrado pelo juiz, desde que atenda às circunstâncias legais, tudo bem? A gente caminha para o fim, lembrando que o regime de cumprimento de penas dos crimes hediondos equiparados é um regime inicialmente fechado por disposição da lei. Porém, a jurisprudência já está assentada de que qualquer regime é depender da pena imposta. Isso veio por quê? Pelo princípio da individualização da pena. Portanto, os crimes hediondos, embora a lei já falou assim, olha, integralmente fechado, uma época era assim. Depois nós tivemos alterações, na verdade começou com habeas corpus, depois nós tivemos a alteração legislativa, 2006, 2007, e aí nós passamos a falar o seguinte, não, agora vai ter que ser inicialmente fechado. E depois nós tivemos uma reinterpretação, e aí, portanto, jurisprudência atuando, e nós agora falamos, o crime, nesse caso aqui, tem que ser, qualquer regime vai poder ser, a depender da pena que foi imposta. Só uma curiosidade, prisão temporária, tá? Lei 7960 de 89, 7960 de 89, ficou feio, né? 7960 de 89, lei da prisão temporária, o prazo dela normal é de 5 dias, mais 5. Ok? Porém, no caso de crimes hediondos ou equiparados ali, o prazo da prisão temporária vai ser de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. É com essa aulinha rapidaça, né? Que a gente se encontra. Desejo a todos vocês excelentes estudos, tá? A gente está sempre por aqui. Se você ainda não curtiu, curta o nosso vídeo, tá? Que a gente vai estar sempre fazendo cada vez mais vídeos interessantes, rápidos, eficazes, para que você possa consolidar o seu estudo, os seus estudos aí, esteja cada vez mais perto da sua aprovação. Bacana? Pessoal, grande abraço, a gente se vê. Até mais.